A repórter Carol Rosito está lá no Congresso Nacional e fala com a gente ao vivo neste comecinho do CNN Prime Time. Carol, boa noite. Alguma previsão quando essa votação ou votações, já que são 2 turnos ali na Câmara, pode acontecer? Oi, Márcio. Boa noite para você também. Boa noite a todos. Olha, ainda não, viu? O presidente Hugo Motta abriu a votação, a discussão, melhor dizendo, um acordo aqui entre os líderes para que os parlamentares possam falar, né? Usar a tribuna para discursar, colocar suas opiniões sobre esse tema, que é bastante complexo, é popular, mas é bastante complexo, mexe aí na Constituição Federal. Então, nesse momento, eles estão naquela fase de discursos e utilizando todos os mecanismos regimentais durante essa votação, né? Quebra de interstício, exatamente para garantir a votação dos 2 turnos, um seguido do outro. Também tem destaque aí para adiar a discussão, retirada de pauta, enfim, isso tudo está sendo aí analisado durante esse processo para depois ele abrir o painel de votação e a gente começar a acompanhar como é que os parlamentares vão se posicionar. Mas antes de chegar aqui ao plenário da Câmara, passou pela comissão especial mais cedo, Márcio. Foi uma discussão aí que durou quase 4 horas, né, dentro da comissão. 30 parlamentares falaram, se manifestaram. A gente viu até posicionamento novo acontecendo em relação ao posicionamento do PL, que até então se colocava contra a discussão da PEC, defendia que isso não acontecesse nesse momento, ficasse para depois das eleições. E durante o debate, Sóstenes Cavalcante, líder do PL, defendeu o texto de Érica Hilton, a PEC original, que trata o fim da escala 6x1, substituindo uma escala 4x3. Não foi esse o acordo que tinha sido feito com o presidente Hugo Motta e o presidente Lula, inclusive, porque a gente lembra que nessa semana Motta esteve no Palácio do Planalto, fechou um acordo sobre aqueles pontos que foram mantidos e lidos no texto do relator Léo Prats, mas o PL traz essa estratégia para tentar protelar, né, digamos assim, a votação, o encaminhamento dessas discussões. Até o momento que está colocado é a redução de 44 horas para 40 horas semanais, com aquele prazo de transição. Então, após a promulgação, 60 dias após a promulgação, reduz as primeiras 2 horas e depois dos 12 meses mais 2 horas, totalizando essas 4 horas aí que vão ser extintas da jornada de trabalho, mas mantendo o 5x2. O PL promete colocar o destaque que já foi apresentado em relação ao 4x3, mas a gente vai ver como é que isso vai ser debatido ao longo dessas discussões que estão acontecendo agora no plenário. Então, muito difícil, viu, só para a gente encerrar, prever quanto tempo isso ainda vai demorar, se a gente tirar que lá na comissão foram 4 horas de discussão. Aqui são os 513 parlamentares querendo falar sobre esse assunto. Márcio. Muito obrigado, Carol Rosito, que está atenta exatamente por estar ali na galeria do plenário da Câmara dos Deputados a cada movimento, a cada discurso, e volta ainda nessa edição nos atualizando. E claro, se houver a votação em primeiro turno, já da PEC 6x1, a gente volta para lá ao vivo. Por enquanto, vamos continuar aqui no estúdio em São Paulo com os nossos analistas Jussara Soares e Caio Junqueira. Hoje a Jussara está aqui em São Paulo, pertinho da gente. É um prazer tê-la aqui com a gente em São Paulo, Jussara, exatamente para trazer essas informações sobre a tramitação dessa PEC no Congresso. Jussara, boa noite. Começo com você. Antes da votação na comissão especial, Carol nos explicou muito bem. O PL resolveu encampar a proposta que tinha sido apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL. No ano passado, no lugar da 6x1, teríamos uma escala 4x3, 4 dias de trabalho, 3 de descanso. Algo que o governo nem estava defendendo. Para o governo, 5x2 está ótimo. É quase uma provocação, né, Jussara? E dá até vontade. Tomara que passe a 4x3 para ver como é que o PL vai se justificar frente ao setor produtivo. Mas como é que você destaca essa movimentação da oposição, sendo o PL o principal partido de oposição, nessa discussão tão importante? Boa noite mais uma vez, Jussara. Oi, Márcio. Boa noite para você, Caio e todos que estão aqui conosco. Olha, Márcio, tem um ponto aí que quem estava acompanhando toda essa tramitação estava vendo justamente a oposição fazendo uma defesa de que essa pauta do fim da redução da jornada de trabalho só ocorresse depois das eleições. O que a gente acostumou ver também os parlamentares do PL, da oposição, defendendo que essa transição para a redução da jornada de trabalho ocorresse com um prazo muito maior e não esses 14 meses proposto ali neste acordo entre
entre o governo e o presidente da Câmara, Hugo Mota, conforme foi aprovado no relatório na comissão especial. O que a oposição fez, liderado pelo PL, é justamente tentar constranger o próprio governo para evitar que o governo tenha ganhos eleitorais com essa proposta. A gente sabe também que o governo Lula aposta muito no fim da escala 6x1 como uma bandeira eleitoral. O que o PL fez foi justamente, Márcio, tentar dobrar a aposta, apresentar essa escala 4x3, ou seja, 4 dias de trabalho e 3 de folga, para constranger o governo, dizendo o seguinte: essa não era a proposta original da deputada Érica Hilton, vamos colocar isso então em pauta. Outro ponto que o PL também fez para tentar evitar que o governo, Lula, tenha ganhos com isso, foi justamente, Márcio, tentar apresentar uma proposta para que a transição não tenha transição, que ela seja imediato cumprimento. Qual que é a ideia do PL, dos opositores? É justamente que o governo não fique só com os ganhos dessa eventual aprovação dessa redução de jornada de trabalho, mas a avaliação deles é que, se entrar em vigor imediatamente, vai ter uma reclamação e um desgaste por parte do governo, por parte do setor produtivo. Então é esse o cálculo feito pela oposição e, claro, os governistas, a base do governo, já apontando uma manobra, apontando justamente esse cavalo de pau aí que a oposição fez no seu entendimento até aqui, querendo colocar água no chope do governo. E Caio, boa noite para você também, Caio. O governo conta com essa aprovação na Câmara e já começou as negociações no Senado, mas hoje um grupo de senadores formalizou um requerimento que pode atrasar a tramitação do projeto na casa. Conta pra gente que requerimento foi esse, Caio. Olá, Márcio. Boa noite, a Jussara, bem-vinda aqui a São Paulo. Márcio, ontem a gente já trouxe ali um início, um embrião desse movimento de empresários do setor produtivo e de um grupo significativo de senadores para tentar retardar essa tramitação dessa PEC. Quando ela chegar no Senado, provavelmente a semana que vem ela chega no Senado, se for aprovada hoje mesmo na Câmara, hoje ou amanhã. Bom, agora, à noite, houve um protocolo, um ofício de um requerimento de um grupo significativo de senadores de 3 blocos parlamentares, que somados têm 47 senadores, mais da metade dos 81 senadores, pedindo que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promova sessões temáticas sobre esse assunto. E o objetivo é justamente esse, de tentar atrasar, tentar fazer um debate mais, vamos dizer assim, mais racional, ou mais equalizado em comparação ao debate que foi feito na Câmara, no qual o setor produtivo, principalmente os grupos empresariais, apontam que não houve debate, que houve apenas a instalação de um rito extremamente sério para um assunto muito complexo, delicado, sensível e que tem várias vertentes juntos dentro dele. A previsão ali, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem dito que vai seguir o rito. Agora, seguir o rito, tem um rito, é chegar lá, ele despachar para a CCJ, aprova na CCJ, vai para o plenário. Mas o rito do Senado, ele é diferente do rito da Câmara e tem várias variáveis aí que podem interferir. Então, a oposição conta, por exemplo, com a oposição. Uma parte desses senadores, muitos senadores contam justamente com sessões temáticas para retardar isso e também contam ali com uma reunião de líderes que o Davi Alcolumbre já disse que irá fazer quando essa PEC chegar, justamente para tratar deste rito, porque o rito, ele tem o rito rígido, mas tem várias variáveis ali que podem interferir. Lembrando que um grande objetivo por parte dos senadores é tentar barrar a estratégia do Palácio do Planalto de que essa PEC seja promulgada antes do recesso de 17 de julho, tem no texto da PEC que ela passa a valer 60 dias depois. Se é promulgada antes de 17 de julho, vamos supor 15 de julho, passa a valer em 15 de setembro, mais ou menos, 3 semanas antes do primeiro turno. Então há um receio de que haja uma promulgação em meados de julho, meados de setembro ela entra em vigor e o eleitor já vai para o primeiro turno no dia 4 de outubro, já sentindo na pele ali os benefícios de 2 dias de escala de folga durante a semana e 2 horas a menos de trabalho. Então tem todo esse trabalho. Sem falar que, se for para depois da eleição, a depender, se a oposição ganhar, pode, de repente, conseguir reverter toda essa tramitação. Então essa é a estratégia. Davi Alcolumbre ali, ele é muito próximo, pelo que eu captei hoje com os senadores, desses grupos de senadores que são alinhados ao setor produtivo. Ele não vai fazer igual o Hugo Mota, isso já está bem claro. Agora, não acreditaria também que ele retarde isso, nem que ele acelere, mas ele vai seguir o rito e deixar os líderes, principalmente, e os senadores decidirem
qual prazo eles pretendem tratar adequadamente essa PEC lá no Senado. Enquanto o Caio e a Jussara iam falando, a gente estava vendo imagens ao vivo do plenário da Câmara dos Deputados, os deputados se posicionando, e a gente tem a Benedita da Silva, deputada pelo PT do Rio de Janeiro, lembrando que são necessários, corrija se estiver errado, Jussara, 308 votos para essa PEC passar na Câmara, correto? Exatamente, 308 votos em 2 turnos, Márcio. Em 2 turnos, exatamente.